Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Estamos agora caminhando para o fim e neste vídeo de número 32 vamos abordar o capítulo 20 do livro de Apocalipse. O capítulo 20 é um capítulo que contém vários temas e vamos tentar falar sobre todos eles em um único vídeo. Os temas são vários, né? A primeira ressurreição para a vida, a prisão de Satanás, o reino do milênio, a guerra final, a segunda ressurreição para a morte, o juízo final e a eternidade. Então vamos tentar de uma vez abordar tudo isso e conseguir finalizar mais um vídeo para que possamos prosseguir para os próximos capítulos finais nos próximos vídeos. Muito bem, então estávamos falando, né, terminamos o capítulo 19, falando que era sobre a volta de Jesus, o encontro da igreja, dos cristãos, do corpo de Cristo com o seu noivo, e falamos das bodas, falamos sobre a ceia, e que na verdade é o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, e também o dia da glória, daqueles que aguardam e esperam do Senhor. Então, após a volta de Jesus, quando ocorre a primeira ressurreição, como nós já falamos, no dia da volta, então é que há a ocorrência dos que dormem são ressuscitados, para os que dormem, a diferença, os que dormem é a diferença dos mortos. Os que dormem são aqueles que têm a esperança, que guardaram a fé e dormiram por isso, no Senhor, porque eles não passarão pela morte eterna, Então, pela morte física, sim, estão dormindo por isso e aguardando a volta do Senhor. Nessa volta, que é esse dia que já foi no capítulo 19, como vimos, então os mortos ressuscitarão primeiro e imediatamente, num piscar de olhos, os que estivermos vivos, seremos transformados. E então, dessa maneira, na consumação do dia da ira ou do dia da glória, para esses que esperam no Senhor. Então, logo após isso, o diabo será preso por 1000 anos para não enganar as nações. E depois será solto por um pouco de tempo e finalmente lançado no lago de fogo e enxofre. Então, será o destino final. Isso nós encontramos em Apocalipse 20, de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Só para lembrar, no final do 19, nós vimos que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, de fogo e enxofre. E agora nós estamos vendo que o diabo, ele não foi lançado, ele vai ser preso. Então é diferente, ele será amarrado por 1000 anos e foi lançado no abismo. Então, voltando a Apocalipse 20, de 1 a 3. E agora verso 3. E lançou no abismo... Voltando, vamos ler todo o texto. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então, para prender o diabo, o dragão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então, não há nenhuma dúvida de quem está sendo preso. E amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E dando sequência, nos versos de 7 a 10 do capítulo 20. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra,
Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então é importante você guardar, né, que então haverá aqui uma batalha final depois dos 1000 anos, quando Satanás for solto, e que nessa batalha final, né, na qual virá Gog e Magog, né, dos 4 cantos da terra, virão todos e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, né, representada ali pelo Monte Sião e pela cidade de Jerusalém. E de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Então guarde essa parte, de Deus desceu fogo do céu, para mostrar que é diferente essa batalha final, não é a batalha conhecida como o lugar do encontro no Armagedon. As pessoas falam batalha de Armagedon, não existe a batalha de Armagedon. Se lermos com atenção, a batalha ela se dá nos montes, né? Ela se dá no Monte Sião, ela se dá em Jerusalém, onde é cercado o arraial. Há outra batalha também. Mas haverá um encontro das nações na batalha da vinda do dia da ira de Deus, onde haverá um encontro também, só que no Vale de Megido, né? No Vale do Armagedon. Lá haverá um encontro, eles vão se encontrar, vão se reunir lá. E já vão começar a ser mortos desde lá. Mas a batalha não é lá. Então essa é aquela batalha, o pessoal chama de batalha de Armagedon, mas não é a batalha de Armagedon, porque a batalha em si não acontece lá. Esta é a batalha final. Nessa batalha final tem uma característica, não vai ter guerra, ela vai ser resolvida rapidamente, porque vai descer, Deus vai enviar fogo do céu e vai devorar. Nós vamos ver isso depois, que numa referência em outra profecia bíblica fala sobre isso também, para mostrar a diferença entre as batalhas. Muito bem. Então é isso que vai acontecer. Desce fogo do céu e os devora e acaba. E o diabo que os enganava será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Muito bem. Então, após a primeira ressurreição, os santos irão reinar com Cristo por 1000 anos. É o tempo que Satanás será preso. Isso nós encontramos em João 5, de 25 a 29. Em verdade lhe digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, primeira ressurreição, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Nós veremos que é a segunda ressurreição, a ressurreição para a morte, diante do trono branco. Então, seguindo aqui, Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado, então isso após a ressurreição, né? Foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esses são aqueles que vieram das tribulações. Na verdade, né, vieram de todos, e também esses que passaram pela besta, não adoraram sua imagem, não receberam o sinal e tudo isso. Então todos os que passarem pela primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, ou os que forem transformados, né, na primeira ressurreição, virão aqueles transformados que estiverem vivos. Tudo isso já foi falado. Muito bem. Paulo já havia comentado que haveríamos de julgar o mundo, né? Porque está se referindo ao verso 4, que os vi tronos, assentaram sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Então, Paulo já comentava sobre isso.
Ousa, em 1 Coríntios 6, de 1 a 3, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então aqui é interessante. Primeiro porque ele está dizendo o que vai acontecer, que é o que já foi falado no versículo 4. Após essa ressurreição e a transformação dos vivos, dos que estão vivos, né? São dois eventos num ato só, que com o encontro, então, reinaremos com Cristo. Mas logo de início haverá o julgamento. E o julgamento feito por nós, né? Pelos santos, por aqueles que forem transformados. E ele diz, só que ele está falando na igreja antes disso, né? Ele dizia, poxa, se vai acontecer isso lá, que é o que está em Apocalipse, ele diz, porque nós é quem julgamos já entre nós, temos que estar preparados para isso, né? Ao invés de levar no mundo ações da justiça contra os irmãos. Isso para Paulo era uma coisa absurda, porque é isso, é um absurdo mesmo. As coisas devem ser resolvidas na própria igreja, no corpo de Cristo, e com amor. Mas seguindo, então, em Apocalipse 25 a 6, os outros mortos não reviveram. Por quê? Porque reviverão na segunda ressurreição, estamos falando da primeira. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Muitas coisas, né? Aqui, né? Muitas informações. Então vamos a algumas delas tentar segmentar. Então, falando, né, sobre o reino do milênio, vemos a confirmação disso em Daniel, que ele se estabelece logo após a condenação do falso profeta, como já vimos, né, no final do capítulo 19, que o falso profeta e a besta já foi lançado no lago de fogo e inferno. Eles não são julgados, né? Esses você veja que eles são lançados imediatamente. Então, Daniel 7, de 11 a 14. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões, isso Daniel falando, nas minhas visões da noite. E eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, tal que não será destruído. Então, o reino do milênio. Ainda em Daniel 7, de 16 a 18. Cheguei-me a um dos que estavam perto, pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, então isso para Daniel, lá atrás, né? Também 605, 600 antes de Cristo, portanto há 2620 anos atrás. E fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então, antes falou, né, que o domínio do reino de todos os povos é um domínio eterno. Então, falando do reino, né, do Redentor, então Jesus. E agora falando dos santos, né, que os santos do Altíssimo, que são aqueles ressuscitados e transformados, receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Muito bem. Ainda uma ressalva no texto, que este reino do milênio só se estabelece após os santos terem sido vencidos e após ser feita a justiça do Altíssimo. Só então os santos possuem o reino. Ou seja, não se confunde
com o reino de Deus trazido por Jesus na pregação do Evangelho, né? E nem é o reino dos que são vivificados pela fé na ressurreição de Jesus. Na verdade, é o mesmo reino, né? Só que Jesus apresenta este reino na sua vinda e fala, né, que então reinaremos com ele. E isso aguardamos na fé. Estamos vivendo neste mundo, não pertencemos a este mundo e renunciamos ao mundo. Porém, aqui estamos ainda. Então, tudo isso é um ato de fé. Quando Jesus voltar, aí sim, então se estabelecerá este reino do qual ele falou na sua vinda, se realizará na sua volta. Então, é isso que estamos comentando aqui. Este é o reino estabelecido como milênio, né? Só para falar, porque a gente falou reino do milênio. Por que isso? Nós talvez mencionemos, porque há quem diga que o reino do milênio começou na vinda de Jesus. Por isso que eu estou dizendo, né, isso aqui. Então, há quem diga, há quem creia, que então o reino do milênio começou na vinda de Jesus, quando ele veio em carne, que começou a falar do reino. Só que lá ele era uma pregação, era um anúncio do evangelho, que nem a salvação. Ninguém é salvo na hora que está sendo pregado. Ali você crê e guarda esta confiança até a volta de Jesus. Ali na volta de Jesus é a consumação da salvação. Mesma coisa o reino. Jesus prega o reino dos céus na sua vinda e fala como é, e as regras para entrar no reino. E este reino vem com ele quando ele volta e se estabelece. Porém, há quem creia, né, consequentemente, assim como há quem crê, né, que a salvação já é estática, então você crê e está salvo para o resto da vida, não importando mais o que você faça, se você peque ou não, o que vai contra todos os ensinos bíblicos, né, de Gênesis até Apocalipse, aonde então, esses creem que o milênio começou há 2000 anos atrás. Então, esse milênio está durando 2000 anos, né? Na vinda de Jesus. E não é isso. Não é isso que entendemos e não é isso que diz as Escrituras. Mas essa é a diferença. Sim, Jesus, obviamente, pregou sobre a salvação. Ele é a salvação, por isso, né, a salvação vem de Deus e nós aguardamos o cumprimento da salvação na volta de Cristo, né, a consumação. A mesma coisa o reino. Jesus fala sobre o reino, ele é o rei, ele é o ungido. Tanto que ele, quando morre, né, quando ressuscita, é que ele vence a morte e vence o pecado. E aí é que ele recebe, ele é chamado, né, ele é ressuscitado por Deus, ele senta à destra de Deus e já está reinando. Então isso também só ocorre depois, mas ele já falava do reino de Deus antes. Então é pela fé e se cumpre depois. A mesma coisa aqui, pela fé, né, a salvação se cumpre na volta de Cristo. Pela fé nós entramos no reino de Deus, fazemos parte, porém na sua volta que isso se realiza. Ok. Então isso é muito importante, né, essa diferença. Então o reino estabelecido como milênio e caracterizado pela participação do povo de Deus que foi ressuscitado e ou transformado na sua volta. Por isso ele tem início registrado posteriormente a todos os eventos mencionados. Então só para dizer isso, que você provavelmente ouvirá há quem diga que o milênio já começou, porque eles acreditam nisso, que começou na vinda de Jesus. E há os que acreditam que vai dar início quando Jesus voltar, porque ele é quem reinaremos com ele. Né? Por enquanto estamos reinando na fé, certamente, né? Não há dúvida disso. Né? Pela fé nós estamos salvos, pela fé nós reinamos com Cristo. Mas precisamos guardar essa fé, guardar os mandamentos, cumprir os mandamentos e até a volta de Cristo. Quando ele voltar, tudo isso será consumado. Assim como a ressurreição, não há ninguém que esteja ressuscitado, né? Ou as pessoas ou dormem, os que querem em Cristo, ou os outros estão mortos. A ressurreição se dará na volta de Jesus, né? Senão... Mas, porém, ressuscitamos pela fé na ressurreição de Cristo. Só lembrando, Paulo até diz isso, Cristo é a primícia dos que ressuscitaram. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E todos os outros ressuscitarão na sua volta. É exatamente isso. Né? Isso é muito claro, porque Paulo diz isso literalmente.
Cristo é porque ele tem a preeminência em tudo, é exatamente isso, né? Ele é o primogênito, e ele é as primícias, ele tem preeminência, ele é o primeiro. Então ele é o primeiro que ressuscitou, ele é o que criou a família, por ele nós temos vida, ele é quem nos mostra o caminho, e tudo vai se consumar na sua volta. Tudo que temos hoje é pela fé em todo o discurso de Jesus, porque cremos exatamente nisso, em Deus e em Jesus, em tudo que ele prometeu. Então, por isso, então o início ele ocorre de fato na consumação, quando Cristo voltar. Por isso nós ansiamos pela volta de Jesus, porque vivemos pela fé. Mas é tranquilo, é isso mesmo, né? Deus mesmo diz, né? Deus se agrada, né, dos que vivem pela fé, porque o justo viverá pela fé. De fé em fé viverá o justo, né? Então tive desejo de conhecer a verdade. Então, voltando aqui, Daniel 7, 23 a 20, Daniel 7, de 19 a 22. Tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Nós já falamos, haverá um momento, né, em que nós vamos perder, né, algumas guerras. Não perderemos a batalha, mas algumas guerras sim. Tanto que foi dito, né, lá no 5º selo, aguardem porque alguns, né, até que o número de mortos seja atingido, né? Então já é por causa disso aqui, né, desses momentos em que haverá perseguições, enfim, né, em que prevalecerá o mal e por um momento e que estaremos presentes todos. E prevaleceu contra ele, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Fez a justiça, que é no dia da ira de Deus, capítulo 19, é feita a justiça, e aí tudo se resolve, e então passamos a possuir o reino. Está nítido, está claro, está aqui. Então o reino do milênio não começou na vinda de Cristo, foi anunciado na vida de Cristo. Ele se consuma quando Cristo volta, daí é que começa, como inclusive profetizado por Daniel. Então é muito claro, não há a menor confusão. Continuando agora, Daniel 7, de 23 a 28. Antes lemos de 19 a 22. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Ou seja, quando Jesus morreu, né, foi crucificado, ressuscitou e foi para o Pai, o mundo ficou em trevas. Né? Ele disse, agora é o príncipe deste mundo, é quem reina na terra. E por isso, tudo isso vem acontecendo. Né? Então, é isso. Ele diz isso aqui, né? Devorará toda a terra, pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, né? Nós vemos, mas blasfemará até contra o Altíssimo, fará guerra aos santos e fará guerra até contra... e vencerá alguns, né? Devorará e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão. Sim, serão entregues. Os santos do Altíssimo serão entregues por um tempo, e tempos é metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo.
na volta de Jesus no milênio. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Muito bem, isso após o dia da ira, onde será feita a justiça aos santos. Como já havíamos dito antes, em item correspondente ao tema, primeiro os santos seriam vencidos. Já falamos isso em outros vídeos. Já. Mas depois de serem justiçados, não justificados, mas feita justiça sobre eles, por Deus, então reinarão com Cristo com vara de ferro como reis e sacerdotes. Justiçados aqui é porque se cumprirá aquela justiça prometida no quinto selo, que se cumpre no dia da ira do Cordeiro, da ira de Deus e do Cordeiro. Porém, e que não se confunde com o juízo final, que nós falaremos, é um dos temas aqui adiante, é outra coisa. Salmos 2, de 6 a 9. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Porque o reino do milênio terá um centro. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Não é isso que diz? Reinará com a vara de ferro? Está aqui comprovado em Salmos. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Que maravilha. E ainda em Apocalipse 2, 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro os regerá. Então agora falando dos santos, falando agora do que seremos feitos reis e sacerdotes, e reinaremos junto com ele, com o rei. E com vara de ferro os regerá. E serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Olha que maravilhoso. Ainda, Apocalipse 12, 5. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. No milênio. Quando? Na volta de Cristo. Na sua vinda? Não, na sua vinda foi o discurso, a promessa, a preparação, o aviso, as parábolas, tudo falando sobre o que iria acontecer, mas para que crescêssemos, tivéssemos fé, tudo isso. E a consumação na volta de Jesus. Então as nações, então não é estático, é dinâmico, por isso precisamos manter a fé. Por isso todos aqueles avisos, volto aqui a falar, lá das 7 igrejas, Jesus dizendo, olha, eu estou no meio de vocês, conheço as tuas obras. E ele falando, volte ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Amor a Deus, amor a Jesus, amor ao próximo. Cumpra as minhas obras, eu conheço as tuas, ou seja, guarde os mandamentos e cumpra. Só o que vencer será chamado filho de Deus e herdará todas as coisas. Precisamos relembrar do que foi dito. Por isso passamos pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, 3 e 4, que falam sobre as 7 igrejas. 2 e 3, falam sobre as 7 igrejas. O 4 já é sobre o trono. Para chegar nesse momento, esse já agora estamos chegando, já passou a glorificação, agora estamos reinando. Agora é outra história. Milênio, reino do milênio. E que não há confusão, só há confirmação. E todas as passagens aqui confirmam isso. E deu a luz no filho que foi arrebatado para Deus. E ainda, Apocalipse 19, 15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Todo-Poderoso. Ou seja, ele é quem vai reinar no milênio e nós reinaremos com ele. Porque somos seus sacerdotes. Então, reis e sacerdotes, somos um reino de sacerdotes, porque o reino é do milênio, o reino é de Jesus, ele é o rei, nós reinaremos com ele. Então temos aqui, profeta Isaías 65, de 20 a 25, profecia, edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi.
e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, durante o reino do milênio, nós veremos, será um reino na sua área, né, na sua abrangência, será um reino maravilhoso, um reino de paz. Isso, né, o leão vai comer palha junto com o boi, ele não haverá agressividade, não haverá malícia nem maldade. E ainda em Apocalipse 20, Apocalipse 1, 6, sobre sermos reis e sacerdotes, né, que é o que estamos falando agora. Falamos do milênio e agora estamos falando do reinado. E estamos falando, então, dos que creram, né, que agora está sendo consumado. Tudo agora está assim, acontecendo, é fato. A consumação. Então, os sacerdotes, sermos sacerdotes de Deus ou um reino de sacerdotes. Tem algumas tradições falam, né, que seremos reis e sacerdotes, mas desde Êxodo e desde Deus diz, né, vocês serão um povo, eu serei seu Deus. Nós somos o povo. Depois ele fala, então, né, porque eu os constituí como reino. Então, onde Deus reinaria, Deus é quem domina. Então, na verdade, o reino é de Jesus e nós somos seus sacerdotes e reinaremos com ele. Então, pode ser chamado um reino de sacerdotes. Então, é a melhor tradução. E vemos que esse assunto é explicitado 3 vezes no próprio livro de Apocalipse. Então, Apocalipse 1, 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Né? Nessa tradução puseram reis e sacerdotes. Para Deus e a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Agora olha só. E eles reinarão sobre a terra. Né? Reinarão num reino. Imagina se cada rei tiver um reino, né? Seria uma loucura. Então não é isso, né? Na verdade somos sacerdotes que reinaremos com Jesus, o reino de Jesus, o reino do milênio. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Agora Apocalipse 26. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Olha, aqui está perfeito. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É exatamente isso, né? Então está resolvido, né, impecavelmente. Ainda, misteriosamente, historicamente, esse tema nos remete ao anúncio de Deus aos filhos de Israel, como eu acabei de comentar. Em Êxodo 19, 3 a 6. Aqui é que começou, né, toda essa história. Eu gosto muito de procurar a origem, então aqui está identificado. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e no monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. É exatamente isso. E uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então Deus, né, mandou que Moisés dissesse. Êxodo 19, de 3 a 6. E depois em Êxodo 19, 22. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. E depois Isaías 61, 6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como os ministros do nosso Deus. Isso falando do povo peculiar, né? Do povo escolhido por Deus, o povo filhos de Jacó. Abraão e Isaac, né? Cumprindo a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. E isso depois nós vemos que foi estendido aos gentios, né? Porque era pouco que Jesus viesse para salvar apenas o remanescente, porque já não seria mais salvo a casa de Israel, nem a casa de Judá, mas o remanescente. E então Jesus veio para salvar o remanescente e Deus disse, é pouco, né? Que Jesus é muito pouco, Isaías 49:6 e Isaías 42:6. É muito pouco que, né, Jesus viesse para salvar só o remanescente de Israel. Eu te coloco como luz dos gentios. Então, prossigamos. Então, terminando lá, né, já falamos aqui, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e conhecidos como ministros do nosso Deus. Todos nós somos, né? Não confunda muito. Eu acho isso. Muita gente confunde e acha e diz, não, os pastores, né, são os sacerdotes.
E nós somos membros da igreja, cristãos. O irmão se consagrou a Deus. O irmão está se oferecendo para ser pastor, para ser isso, ao trabalho de Deus. Não, meu irmão, você é sacerdote, eu sou, todos nós somos. Todos nós devemos nos consagrar a Deus, todos nós devemos nos santificar. O irmão está se consagrando para viver uma vida de santidão em serviço a Deus. Não, todos nós devemos servir a Deus em santidão. Sim, inclusive, né, bem-aventurado, né, aqueles que aguardam a volta do Senhor. Então, para isso é necessário, né, ter a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Quem não tiver o coração limpo, né, não verá a Deus. Então, voltando aqui, né, Hebreus apresenta ainda, agora o que mudou, né, ou seja, lemos Êxodos, fomos lá atrás, e agora vamos ver em Hebreus, né, o que se atualizou, o que Paulo fala sobre essa questão de sermos um reino de sacerdotes com a vinda de Jesus. Então tem Hebreus 12, 9 e 10. Além disso, tínhamos os nossos pais que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Então ele está falando, né, da questão do mundo, nossos pais naturais, né, pais na carne. Aí ele está falando, não, agora não devemos obedecer muito mais ao Pai espiritual, a Deus, para vivermos, ou seja, para termos, né, vida eterna, né, para que se consuma a salvação. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, né, durante o tempo da vida aqui nesse mundo. Segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então o que ele está falando, tudo aqui se refere à nação, ao reino de sacerdotes. Cada um de nós somos sacerdotes de Deus. Cada um de nós devemos viver em santificação. Essa consagração é de cada crente, de cada membro da igreja, não é específica para aqueles que se consagram para o serviço ao Senhor. Nós devemos viver em serviço ao Senhor diariamente, senão nós não somos de Deus, né? Não estamos fazendo a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus. E como dito, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, veja, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ainda em Hebreus 12, no finalzinho, de 25 a 29. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, né, que foi Moisés, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, voltando ao tema da ressurreição e do milênio, né, que já tinha sido profetizado e anunciado ao povo de Israel em Ezequiel 37 e Isaías 11. Então, isso você deve ler, não vou mencionar mais aqui agora, nós vamos só fazer algumas referências. Vale a pena a leitura, aliás, é indispensável. Então, Ezequiel 37 e Isaías 11, sobre ressurreição. Está totalmente adequado e dentro desse contexto. A propósito, a despeito de muitas denominações evangélicas defenderem a doutrina do arrebatamento, já falamos, né? Aquele arrebatamento antecipado da igreja antes da tribulação, não é o que concordamos, não é o que dizemos, nem pregamos, porque não vemos aderência disso com as passagens bíblicas. Não confere, né, com nenhum texto bíblico, como falamos aqui em nossos estudos. Se você não se lembrar, reveja os vídeos. É tudo fundamentado, nós verificamos cada passagem que se baseiam para tentar argumentar, fundamentar essa postura, e vimos que não há sustentação bíblica. Portanto, prepare-se para enfrentar todas as coisas previstas no Apocalipse, né? Porque muita gente fica achando que vai estar de boa, né? Que está aliviado e estará fora, né? O que não seria menor justiça, já falamos isso, né? Esse é um dos argumentos, não é o único, mas é um dos argumentos, né? Como é que Deus separou um dia para fazer, né, justiça à alma dos santos que estavam embaixo do altar no quinto selo,
aguardou um dia. Então não seria um, seriam 2, 3, 4, né? Porque se ele vem antes e tira a igreja, o que aconteceu? Não tem justiça nenhuma, né? Primeiro que ali ele tira a igreja. E a igreja não vai participar, e depois então fica. Então depois não precisa. Jesus, quando ele já vinha atacando fogo, né? Porque não precisava fazer mais nada. Mas eu não vou usar essa argumentação porque ela tem outras coisas, enfim, não é, mas ela já demonstra por si que ela desconstitui, né? Você, antes de separar o povo de Deus, separar a igreja, já é uma separação. E não existe duas separações, né? O dia da justiça é um só, o dia da ira de Deus e o dia do Cordeiro. Isso é anunciado desde o Velho Testamento, e todas as passagens que lemos aqui das profecias. Então, não são várias justiças, né? Vários dias da ira e várias voltas de Cristo, né? Senão Cristo, é o que ele diz, né? Cristo vai voltar. Tem gente que fala que Cristo vai voltar 5 vezes, né? Enfim, não vamos perder mais tempo com isso. Sinto muito, mas não confere. Então é só para dizer, prepare-se, né? Todos estaremos aqui até a volta de Cristo, os que estiverem vivos ou estaremos dormindo e seremos resultados na primeira ressurreição, aqueles que guardarem a fé em Cristo até o fim, né? Até a sua morte ou até a volta de Cristo. Então mantenha a fé em Cristo, guarde e cumpra os mandamentos até o fim, pois só os que vencerem herdarão as promessas, conforme dito nas cartas de Jesus às 7 igrejas, comentadas no capítulo 4. Então, foi tudo fundamentado, né? A gente não precisa repetir, reveja os vídeos lá desde o início e tudo isso foi argumentado, fundamentado, todos com passagens bíblicas. Temos ainda a batalha final, aí, né? Então aqui ainda nesse texto estamos finalizando esse capítulo. A batalha final e condenação eterna de Satanás e todos os que não adoram a Deus. Percebam que essa não é a batalha já falamos, né? Aquela batalha da congregação em Armagedon. Essa é a forma correta de nos referirmos, né? Não é a batalha do Armagedon, não vai haver a batalha do Armagedon. Há a batalha em Jerusalém, mas ela é a batalha que ocorrerá uma congregação em Armagedon, que foi referente à volta de Jesus, que caracterizou o dia dele, que está no capítulo 19 e que já é mencionada desde o capítulo 14. Que se refere ao dia da ira de Deus e do Cordeiro. Não é a mesma, aquela já passou. Agora estamos falando da batalha final, é uma outra batalha, que em termos cronológicos, né, a outra já ocorreu, a batalha da reunião do Armagedon, mas que ela se dá em Jerusalém, e que a batalha onde será pisada a vinha. Ali já foi finalizado. Agora, então, essa agora é outra batalha. Por quê? Agora já aquela acabou. Quando aquela acaba, é que tem a prisão de Satanás por 1000 anos. Deus reina e nós reinamos com ele por 1000 anos. Agora vem outra batalha, porque Satanás é solto. E aí vem outra batalha. Claro que não é a mesma, né? Nem precisa. Então, pronto. Tá registrado cronologicamente, né? Passados 1000 anos. Então, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Lembra o que eu havia dito? Então aqui, essa parte, né? É muito importante você guardar isso aqui, daqui a pouco nós veremos por quê. Então, nessa batalha, logo assim, então tá lá. Eles se ajuntaram para a batalha, subiram a largura da terra, cercaram o arraial. O que aconteceu? Uma guerra. Não, de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Então, aqui é isso, vai ser consumada rapidamente. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. A diferença também no dia da ira de Deus é Jesus quem vem, Jesus pisa o lagar, ou seja, Jesus é quem, né, destrói a todos com a espada da sua língua, na verdade com a sua palavra, né, ali né, com a verdade de Deus. Então, e os desobedientes ali são consumados, são consumidos, né, na verdade. Consumado é a realização, né? E consumido porque vai haver a separação. Isso aqui não, essa batalha, quem é que dá fim a ela? Deus, né? Deus desce fogo do céu e os devora. Então, são duas batalhas distintas, não faça confusão.
O diabo que os enganava, inclusive lá naquela, quando termina, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. E essa aqui, 1000 anos depois, porque o diabo só foi preso, ele não foi lançado, e aqui 1000 anos depois ele é solto, faz essa batalha, Deus lança fogo do céu, e aqui pega o diabo, agora sim, ele vai se encontrar. Então ele é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Pronto, não há dúvida, é isso. Então, sem dúvida, né, indubitavelmente, adoro esta palavra, essa batalha também estava prevista, como percebemos pelo relato do livro de Ezequiel 39. Então, é outra profecia. Ezequiel 39, que agora se refere a essa batalha final. Inclusive, obviamente, senão não foi a forma direta e contundente como seria destruído, ou seja, descendo fogo do céu. Então, por isso que eu já mencionei várias vezes. Guarde isso aqui que está em Apocalipse, desceu o fogo do céu. Porque é isso que vai acontecer nessa profecia de Ezequiel, para mostrar que é outra batalha. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti. Far-te-ei subir do extremo norte e te trarei aos montes de Israel. Então veja, a batalha se dá nos montes de Israel. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda e te farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Então viu, ele com um golpe. Então vai ser, nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. E as aves de rapina de toda espécie, os animais do campo te darei por comida. Te darei por comida, ou seja, você vai ser comido por elas. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor. E enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Então está aqui, enviarei um fogo sobre Magog. E ele fala, com um golpe. Então é outra batalha, é outra profecia. Então muita gente confunde, diz que é a mesma, só porque Gog e Magog, né, são repetidos nas duas. Então o fato de terem as mesmas nações não quer dizer que é a mesma batalha. Ao contrário, a gente tem que procurar todas as características, e as características mostram que são distintas. E fora a cronologia, né, sem falar do tempo que é distinto. E saberão que eu enviarei o fogo sobre Magog e entre os cabeças. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia que tenho falado, Ezequiel 39. Veja, este é o dia. Então, o dia da ira e do cordeiro é um só acontece uma vez. Finalmente, agora é outro tema. Agora é o dia do juízo final. Então, temos tudo, né? Primeira ressurreição, temos prisão de Satanás, reino do milênio, tivemos ali o reino, a batalha final e agora o juízo final. Então, finalmente, o dia do juízo final é a segunda ressurreição para a morte, onde todos da segunda ressurreição serão julgados, segundo as suas obras, e quem não estiver no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, Apocalipse 20, de 11 a 15. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora faz todo sentido esse alerta, né, que Jesus fez aos discípulos, para que eles não se empolgassem de ter poder para realizar maravilhas. Vocês se lembram disso?
Vamos lá, Lucas 10, 19 e 20. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Lembra que seus senhores, eles quando voltam dizem, né, tudo aconteceu, nós vimos os demônios caindo do céu como raio, tudo aconteceu, os milagres, realmente, né? E falaram, né, das maravilhas que fizeram, as curas e tudo isso. E ele diz aqui, ele diz, assim, deu poder e virtude, mas ele fala, não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, o que garante a salvação é o nome estar escrito no céu e não ter poder. Lembra que Jesus também em outra passagem diz isso? Vocês baterão a porta e dirão, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, Senhor, em teu nome fizemos curas, Senhor, em teu nome profetizamos. Ele falou, apartem-se de mim, eu não vos conheço. Né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, tem muita gente que se deixa levar mais pelo poder, pelas coisas. Lembra? Judas era um dos 12. Então, quando foram enviados de 2 em 2, Judas Iscariotes recebeu virtude e poder de Deus, expulsou o demônio, fez curas e milagres. Não há a menor dúvida disso. E nem por isso Judas Iscariotes foi salvo. Jesus dizia, eu vos convoquei, eu vos chamei, e um de vós é um diabo. É um demônio, Judas Iscariotes. Então, o fato de ter poder fazer maravilhas não é isto que garante que a pessoa ela cumpre a vontade de Deus e ela tem a sua salvação garantida e a vida eterna. Mas aquele que cumpre realmente, que tem comunhão com Deus, cumpre a vontade de Deus e vive uma vida conforme a observância, né, e o cumprimento, e guarda a sua fé até o final. Judas Iscariotes, ele traiu a Jesus, ele voltou atrás, né, na sua postura, ele se afastou, exatamente, ele se afastou, né, ele desobedeceu e se afastou. E assim aqueles que em algum momento da vida cristã espiritual se afasta de Deus, permanece constantemente em pecado, ao invés de pedir perdão e se voltar para Deus, né, em confessar o seu pecado, em se arrepender. Ele volta para as trevas, né? Tanto que, enfim, em milhões de passagens, né, que fala assim, nós não somos daqueles que voltam atrás, né, para a perdição, mas daqueles que avançam para a vida eterna. Cabe a observação que, de fato, o julgamento diante do trono de Deus é um ponto final, diante do grande trono branco de Deus, é um ponto final, pois os lugares da morte e do inferno foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte em definitivo, ou seja, morte eterna, sem arrependimento e, consequentemente, sem perdão. Então, afastamento eterno da presença de Deus. Em Apocalipse 20:10, né? E o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. É isso. Até o próximo vídeo.